O Eras Digital recebe hoje o juiz Rui Rangel, uma figura emblemática da justiça portuguesa e alguém que nos vai explicar um pouco do que se passa em Portugal e na justiça. Antes de mais, agradecer a cortesia que fez ao Eras Digital e no âmbito do tema da nossa entrevista, que é exatamente os 40 anos de democracia, construção democrática e o estado das instituições, perguntar-lhe como é que olha para a crescente descredibilização da justiça com estes processos mediáticos últimos, como o BPN, a Casa Pia, que tão poucos resultados deram em termos de consequências criminais para os condenados e arguidos. Como é que olha para esta situação da justiça atualmente? Com preocupação, naturalmente, e obrigado pelo vosso convite. Com preocupação, o que significa que nós vivemos um regime democrático, a democracia é um sistema imperfeito por natureza e, portanto, como dizia o Churchill, sendo o mais imperfeito é o melhor e, portanto, não é concebível viver noutro tipo de espaço que não seja num espaço de liberdade e de igualdade e de liberdade de expressão, em que a democracia, evidentemente, tem as suas virtudes e os seus defeitos e, obviamente, que se for verificar, infelizmente, nenhum pilar do Estado hoje funciona bem, com critérios não só de eficácia e de funcionalidade, mas fundamentalmente com questões que são essas sim preocupantes de credibilidade junto da comunidade e junto do cidadão. E obviamente que a justiça não é um caso à parte e portanto a justiça faz parte deste bolo enorme deste sistema político que se chama democracia, evidentemente que tem as suas vicissitudes e as suas fraquezas e, como eu tenho dito muitas vezes nas minhas intervenções públicas, a justiça faz todos os dias e corre todos os dias bem, em centenas e centenas de processos que são julgados por todos os tribunais a nível nacional, nas regiões autónomas e etc. Mas a justiça tem um déficit de credibilidade. É inquestionável junto do cidadão, junto do seu destinatário principal, que é o cidadão. E esse déficit de credibilidade deve-se exatamente a duas circunstâncias. Uma que é a morosidade, uma justiça tardia nunca é uma justiça com resultados satisfatórios, e a outra é a justiça não produzir resultados nos processos que são uma fatia muito pequena no universo da administração da justiça, mas são uma fatia muito pequena no universo dos processos mediáticos, que envolvem gente poderosa deste país, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, e aí de facto a justiça tem fracassado. E portanto a justiça não fracassa junto ao cidadão desconhecido e anónimo, a justiça fracassa inapelavelmente junto dos cidadãos com notoriedade, com força, com poder, seja poder político, seja poder financeiro, e naturalmente que nessa fatia de processos não tem produzido resultados desejáveis. E é, como eu tenho dito muitas vezes, é nesse tipo de processos que a justiça tem que produzir resultados. Portanto, de certa forma, subscreve a tão falada justiça para ricos e a justiça para pobres. Subscrevo. Embora subscrevo, mas essa noção tem uma visão mais ampla em termos até daquilo que é o acesso ao direito e aquilo que é a possibilidade de muitas das pessoas poderem ou não poderem constituir bons advogados, grandes escritórios de advogados, que obviamente utilizando as manobras dilatórias que a lei possibilita, e são muitas, evidentemente que dá esse cenário de uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Nestes fatias de processos mediáticos podemos também ligar a essa concepção, mas aquilo que me preocupa é um déficit de eficácia e de problemas que hoje se passam nos TCAPs, na ação do Ministério Público em Portugal. Existe um problema na ação do Ministério Público em Portugal que é preciso resolver e é um problema de facto que afeta a democracia. Porque, por exemplo, esse caso, os casos do BPN, nós tivemos o Alves dos Reis, que foi o grande burlão da história portuguesa, mas ao pé do BPN, o BPN é a grande burla financeira que existiu em Portugal.
com custos, poderíamos estar aqui a falar de uma burla financeira sem consequências do ponto de vista, digamos, quer orçamentais e sociais, mas com efeitos brutais nos bolsos dos cidadãos. Porque quem está a pagar o BPN são os cidadãos. E obviamente que a Justiça não tem produzido resultados. O Ministério Público tarda nos inquéritos, tarda nas investigações e obviamente que esses é que são os processos que vão ajudar no dia em que a Justiça, porque a palavra Justiça é muito ampla, cabe lá tudo. Ou seja, cabe magistrados do Ministério Público, cabe advogados, cabe juízes. Mas é preciso dizer que, numa enorme fatia de investigação criminal, os juízes têm apenas uma, e eu não estou aqui a desculpabilizar os juízes, como tenho que criticar, critico, mas têm uma responsabilidade muito reduzida. A grande fatia de responsabilização chama-se Ministério Público, na produção de resultados ou não resultados, na investigação. Com esta entorse que existe no nosso regime jurídico, em que eu tenho, de facto, lutado contra ele, que é a possibilidade do Ministério Público arquivar processos sem haver controle jurisdicional. E mais, sem haver controle da própria vítima. E, portanto, é preciso rever esta matéria. No dia que se fizer uma revisão desta matéria, no dia que se melhorar a ação da Justiça nesta visão ampla, e se melhorar, digamos, a produção dos resultados no domínio da investigação, melhora-se a democracia. As tão graves consequências sociais que mencionou, causadas pelo BPN, não justificariam também uma ação mais célere e mais dedicada da Justiça, até por uma questão... Naturalmente que sim, mas aqui a Justiça é preciso perceber o que é a Justiça. A Justiça começa numa investigação e depois acaba num julgamento. E entre a investigação, o início da investigação e o julgamento, que aí o destinatário, o responsável é o juiz, evidentemente que passam-se muitas fases. Portanto, considera que nesse processo há algo que falha. Mas falha no domínio da investigação. Obviamente que se falhar no domínio da investigação, se tiver uma investigação mal feita, dificilmente consegue um bom julgamento. E eu não estou a dizer que um bom julgamento tem que ser sempre e necessariamente um julgamento condenatório. Pode ser um julgamento absolutório, que absolva, mas que tenha que, a absolvição, tenha que dar a aparência e tenha que transmitir ao cidadão que, de facto, aquela absolvição não foi por razões estranhas, mas foi porque não se fez prova, de facto, naquele processo. Mas se uma investigação é mal feita, naturalmente que o processo, em termos de julgamento, vai ser mal feito. E, portanto, há uma fatia enorme de responsabilidade, porque a investigação é um puzzle que se vai constituindo, e há uma fatia enorme de responsabilidade do Ministério Público. O Ministério Público é, no nosso sistema jurídico, o titular da ação penal, o dono do inquérito, e, portanto, o juiz tem apenas uma intervenção puramente pontual naquilo que tem que ver com a fixação dos direitos, liberdades e garantias e a aplicação de medidas de coação, por exemplo. Agora, nesses processos onde falha, é uma investigação que não produz resultados, morosa, tardia. Bem sei que, também é preciso dizer, para as pessoas que nos estão a ouvirem perceberem, que neste domínio de processos são difíceis de serem investigados, é um facto. Porquê? Porque são trabalhados segundo critérios de grandes engenharias financeiras e contabilísticas, muitas vezes o dinheiro não tem rosto, não tem país, e, portanto, é preciso ir à procura do rastro do dinheiro, em offshores e etc, etc. E, portanto, do ponto de vista da investigação, também não são fáceis. E é evidente que, depois, há aqui também um elemento que contribui para esta situação, é a falta de formação dos investigadores, e aqui digo investigadores, digo Ministério Público, digo Polícia Judiciária, para investigarem este tipo de crimes com resultados rápidos. Portanto, e imediatos. considera que a investigação não está dotada também dos meios e não das está, competências? Não está, mas não quero só pôr nos meios, quero pôr também na ação em si do próprio Ministério Público. E no funcionamento mau dos departamentos de investigação e ação penal. Obviamente que, como imagina, isto são processos cuja prova essencial são peritagens, evidentemente que há um déficit de peritos a funcionar
nos tribunais e auxiliar os tribunais nesta tarefa, porque o juiz não tem que ser necessariamente médico, engenheiro, contabilista, gestor. O juiz é um técnico de direito. E, portanto, se o juiz tivesse que ser isto tudo, não era juiz, era um santo. E, obviamente, que o juiz tem que ter e tem que estar auxiliado por peritos financeiros, peritos que consigam, de facto, descortinar os grandes truques que, do ponto de vista financeiro, são feitos. Agora, e este é o grande déficit democrático da justiça, é não produzir resultados nos processos que, eu tenho dito isto dezenas de vezes, centenas de vezes, e são estes processos que vão ajudar a credibilizar ou não credibilizar a justiça, são estes processos que vão fazer com que a justiça ganhe mais confiança junto do cidadão, porque a justiça, de todos os pilares do Estado, a justiça era aquela que tinha sempre um índice de credibilidade elevadíssimo e de confiança junto do cidadão, e hoje, se for ver, a justiça está cá em baixo. E, obviamente, isto deve-se muito a esta noção de uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, que os poderosos nunca vão para a cadeia, as pessoas que, obviamente, porque nós temos em Portugal um índice de corrupção elevado no aparelho do Estado, com consequências do ponto de vista orçamental, nos orçamentos do Estado, com influências no ponto de vista, por exemplo, da tributação e do aumento da carga da tributação junto dos cidadãos, e obviamente que há aqui um passo que é preciso ser feito e que ainda não foi feito. E, portanto, a peritagem é fundamental. Dotar o Tribunal de peritos é fundamental, e para isso é preciso que haja vontade política para, de facto, levar a que estes processos produzam resultados, a que se tenha um maior combate, um combate mais eficaz, por exemplo, a nível da corrupção. Ainda há poucos dias teve um caso de um processo que prescreveu, do BPM, com consequências dramáticas. Agora, a pergunta que tem que se fazer é esta: aquele processo esteve parado. O Banco de Portugal é a entidade que supervisiona a ação financeira de todos os bancos. Aquele processo esteve parado 5 anos e 6 meses no Banco de Portugal. E, portanto, o prazo de prescrição é 8 anos, transitou para o Tribunal. O Tribunal, obviamente, que houve ali coisas que no Tribunal também não correram muito bem, e o processo acabou por prescrever. E, portanto, quem é que estava? Uma pessoa poderosa deste país, num determinado contexto histórico. Considera que Vítor Constâncio foi negligente na supervisão do Banco Português de Negócios? Eu obviamente considero e tenho dito isto, mas quanto mais negligente nós somos, este é um déficit da nossa democracia, mais premiados somos. E, portanto, não tenho a menor dúvida que Vítor Constâncio, sendo um economista reputado e competente, foi absolutamente negligente como governador do Banco de Portugal, como entidade que supervisiona a ação financeira. Mas qual foi o prémio que teve? Foi para vice-presidente do Banco Central Europeu. Além de juiz, também é cidadão. Como cidadão, não se choca com essa situação de alguém que exerceu funções de supervisão de forma incompetente ser premiado para um lugar dourado? Naturalmente que sim. Obviamente que a minha atividade é uma atividade ligada à justiça, mas tenho uma preocupação e sempre tive uma atividade pública de intervir do ponto de vista da cidadania e dos direitos dos cidadãos, quer a nível nacional, quer em conferências internacionais, e obviamente que há aqui uma falha. Aliás, veja recentemente as declarações, agora andamos neste ping-pong, as declarações de Durão Barroso a dizer que, a propósito do BPM, chamou o governador do Banco de Portugal 3 vezes para discutir e para se falar sobre o BPM, e agora o Vítor Constâncio vem dizer que nunca foi chamado nenhuma vez. Mas e, portanto, alguém não está. Pois, mas alguém aqui. Mas alguém aqui não está a falar a verdade. Constâncio a ir exatamente a Pronto. E, portanto, ou seja, tem que haver aqui alguma consequência. E, portanto, há de facto uma negligência grosseira do ponto de vista da supervisão. Absolutamente grosseira. E, obviamente, que é preciso apurar responsabilidades. E um dos déficits da nossa democracia é que nós somos um povo, fomos um povo grande no século XIV, século XV, século XVI, na época dos descobrimentos, mas temos, provavelmente isto um vício de 40 e tal anos de ditadura, que a democracia não melhorou. Pelo contrário, até agravou, do meu ponto de vista. Nós temos um déficit enorme de assunção de responsabilidades.
e, portanto, veja, todos os dias o Parlamento abre comissões de inquérito. A propósito de tudo e a propósito de nada. Alguma vez viu algum resultado? Nunca há resultados. E portanto, temos essa enorme dificuldade. E, portanto, não conseguimos ter aquilo que eu considero que é a assunção de responsabilidades, ou seja, aquilo que desde Platão, Aristóteles ou Kelsen falavam da ética do exemplo, não é? E da ética da responsabilidade. Nós temos um déficit brutal naquilo que é a ética do exemplo e a ética da responsabilidade. O Dr. Rui Rangel tem um percurso de mais de 30 anos também a contribuir para a construção democrática do país, também como juiz. Sente-se ofendido quando metem como farinha do mesmo saco todos, como se as responsabilidades de uns também fossem as dos outros? Quando falávamos há pouco que a população não reconhece cada vez menos credibilidade no sistema de justiça, sente-se ofendido quando desempenha as suas funções o melhor que pode, com essa... Ofendido não direi, porque, portanto, tenho funções, e obviamente as funções que exerço, naturalmente que os faço de consciência tranquila, e portanto durmo sempre bem, durmo tranquilo, e portanto não ofendido não sinto, mas sinto de facto alguma mágoa, porque a democracia não deu de facto esse salto, e obviamente que a tendência para se diluir a responsabilidade é partilhar a responsabilidade nessa farinha do mesmo saco. E, portanto, não é segmentar aquilo que deve ser responsabilizado. E, portanto, nós temos esse déficit de responsabilidade e, naturalmente, que somos ainda uma jovem democracia, mas mesmo como jovem democracia temos deficiências. Eu costumo às vezes brincar e dizer isto, até muitas vezes aos meus alunos, porque também sou professor universitário, dizer aos meus alunos que se o Salazar se acordasse da tumba, morria outra vez, quando verificasse de facto como funciona esta democracia. Se o Dr. Rui Rangel, vamos fazer um exercício de hipótese, se fosse nomeado Ministro da Justiça, que medidas é que tomaria já amanhã para mudar a justiça em Portugal? A primeira medida era alterar substancialmente o Código de Processo Civil. Onde a Justiça tem maior índice de morosidade é no Código de Processo Civil. E, portanto, continuamos a ter um Código de Processo Civil cheio de truques, cheio de manobras dilatórias, que permite que se retarde um processo eternamente. Porque um processo civil vive desta dialética. O autor que está lesado faz tudo para que o processo ande, o réu, que é a vítima, que é o que lesa o direito do autor, não a vítima, mas o que lesa o direito do autor, fará tudo para que o processo não ande. E, portanto, nós tínhamos um código de 1939 que é melhor, substancialmente melhor do que o código que temos atualmente. E uma outra medida que era fundamental, a nível do crime, eu sou contra este modelo de investigação criminal que temos em Portugal, entendo que o juiz de instrução criminal tinha que ter um papel mais ativo no domínio da investigação criminal, porque o juiz de instrução criminal é a única entidade que é realmente independente, isenta e imparcial. O Ministério Público é uma magistratura autónoma e hierarquizada. E, portanto, revia completamente o quadro de competências no domínio da investigação e há uma coisa que terminaria no dia seguinte, que é o despacho de arquivamento do Ministério Público não ter fiscalização jurisdicional. O Eras Digital pretende, acima de tudo, o interesse público e também informar os seus principais ouvintes, que é exatamente a população de Oeiras. Como sabe, um dos casos mais polémicos em Oeiras é o caso Isaltino Moraes, que tem cada vez mais tido contornos complexos. O Dr. Rui Rangel, como é que analisa esta situação da não atribuição da prisão domiciliária, sendo uma situação primária, não é? De Isaltino Moraes, tendo tido os relatórios todos da avaliação do estabelecimento prisional, todos os relatórios positivos, como é que analisa esta situação? Aliás, sou amigo do Dr. Isaltino Moraes, mas obviamente que é matéria que está neste momento a correr em tribunal e eu, nas minhas funções de magistrado, não me posso pronunciar sobre casos concretos. A única coisa que lhe posso dizer é que numa moldura penal igual àquela, em termos teóricos, eu estou a falar em termos teóricos, em termos doutrinários, igual àquela, evidentemente que dificilmente
se aplica uma prisão efetiva. A prisão é sempre substituída por multa ou a prisão é suspensa. E, portanto, em termos doutrinários, se for correr a jurisprudência portuguesa, dificilmente numa moldura penal tão pequena se aplica prisão efetiva. Em termos teóricos com... Nunca houve ninguém condenado nestes moldes? Não, eu digo-lhe que em termos de prisão efetiva, dificilmente, com uma moldura penal igual, dificilmente encontra alguém condenado em prisão efetiva. Eu estou a dizer isto em termos doutrinários e em termos de jurisprudência. Se fizer um trabalho na jurisprudência portuguesa, dificilmente que vai encontrar um caso dessa natureza. Considerar que E a liberdade seja um condicional, caso atípico. e a liberdade condicional é dada segundo determinados parâmetros. Considera que podemos estar perante um case study em termos de processo? Dava uma boa tese de doutoramento ou até de mestrado. Eu agradeço-lhe a entrevista que nos concedeu. Muito obrigado. Deus, obrigado.